Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e eles levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina disse à sua senhora: Oxalá, quer dizer, que bom, oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor, o rei Ben-Hadad, e disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, o meu servo, para que o restaures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notem, eu peço, ele está buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Amém, igreja? Nós temos aqui hoje alguns personagens, e com cada um desses personagens nós vamos aprender alguma coisa. O primeiro personagem, o mais importante de qualquer história, é Deus. Então Deus já vai começar sendo o primeiro da história, vai começar nos ensinando. E o que é que Ele quer nos ensinar? Que Ele não precisa da sua ajuda para te abençoar. Você não precisa se matar, você não precisa se preocupar, você não precisa ser um homem ansioso e uma mulher ansiosa, porque Deus dispensa a sua ajuda para te ajudar. Ele vai te ajudar. Amém, igreja? Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Segunda coisa, que Deus tem o controle de todas as coisas e Ele sempre sabe o que faz. Essa menina não foi levada para a Síria de qualquer maneira. As coisas só acontecem com a permissão de Deus. E se Deus permitiu que essa menina fosse levada para outro país, é porque Deus queria alcançar alguém. Porque Deus queria abençoar alguém. Essa menina foi arrancada da família dela e levada para outro país, porque lá Deus tinha decidido que ia abençoar uma pessoa que estava doente. Agora nossa mente tem que trabalhar, irmãos. Se Deus se preocupou em abençoar uma pessoa que não tinha conhecimento de Deus, por que Deus não abençoaria você que tem conhecimento dele? E o que é mais importante, Ele conhece você e a sua vida. Por que é que Deus não te abençoaria? A segunda coisa que nós aprendemos: essa menina tinha tudo para ser
uma adolescente rancorosa. Ela foi violentada na individualidade dela. Ela foi arrancada da família dela contra a vontade dela. Foi levada para um país que ela não conhecia. Ela podia ser revoltada, zangada, aborrecida. Mas o que nós vamos ver, irmãos? Quando ela viu que o marido daquela esposa era um homem importante, mas era um homem doente, ela mostrou amor e ela mostrou preocupação. Você vê que quando o escritor está falando do general Naamã, ele não estava falando de uma pessoa qualquer. A Bíblia vai falar muitos adjetivos. Ele era um homem de respeito. Ele era um general. Muitas vezes, irmãos, não é o poderio do exército que ganha uma batalha, mas aquele que chefia aquele exército, porque ele é um estrategista. E muitas nações ganharam respeito, entre essas nações a Síria, por causa do seu comandante do exército. A fama de um general competente não ficava só nas fronteiras do seu país. Elas avançavam, as nações sabiam que naquele país, chamado Síria, tinha um general competente chamado Naamã. E quando a Bíblia vai falar das suas virtudes e vai escrever os adjetivos, e os adjetivos são muitos, era um grande homem, de muito respeito, porque ele ganhou muitas batalhas para o seu país. Era um homem valente. Aí vem um substantivo. Era leproso. Você ora a Deus para não ficar doente. Peça a graça de Deus para não ficar sobre uma cama, para ter que depender de outras pessoas. Porque a pessoa pode ter muitos adjetivos, mas quando ela fica numa cama doente, isso é uma agressividade. Para uma pessoa que é ágil, gosta de trabalhar, gosta de produzir. E parece, irmãos, que quando a gente está numa cama, nós nos sentimos desvalorizados. Parece que tudo aquilo que você construiu de bom, todas as contribuições positivas que você deu, parece que elas ficam no esquecimento. Você vai ter muitos adjetivos. Era uma mulher trabalhadora, era uma mulher dedicada, era uma mulher amorosa, era uma mulher linda, era uma mulher que se cuidava, mas ela está doente. Parece que quando vem esse substantivo, nós somos diminuídos. Um leproso que poderia, porque lá eram outras leis, podia usar a armadura dele. E quando ele colocava a armadura, ninguém enxergava que ele era um leproso. Só dava para perceber que ele era um leproso quando ele chegava na sua casa, que ele tinha que tirar a sua armadura. Em casa eu sou aquilo que realmente eu sou. Em casa você é aquilo que você realmente é. Porque em casa, meus irmãos, nós temos que tirar a nossa armadura. E muitas vezes as pessoas olham para nós com a armadura e dizem: é uma pessoa valente, uma pessoa dedicada, uma pessoa vitoriosa.
Mas em casa, quando a gente tira a armadura, as pessoas nos veem como realmente nós somos. Então a menina, irmão, chama a senhora e diz: olha, como seria bom se o seu marido estivesse lá em Samaria, porque lá tem um profeta que pode orar e ele vai ser curado da lepra. Irmãos, a gente, quando lê esse texto e traz a mensagem, a gente passa batido nisso. A menina foi lá e fez o comentário, a patroa atendeu. Nós vamos pensar um pouquinho aqui, eu e vocês. Irmãos, essa menina colocou o pescoço dela a prêmio. Porque não estamos falando de um João da esquina, estamos falando de um general, de um exército, de um país grande. Essa conversa não aparece aqui, mas pode estar escondida aqui no texto. A esposa do Naamã, por exemplo, diz: você tem certeza do que você está falando? Porque o meu marido vai sair daqui, vai lá em Israel. Você tem que ter certeza que ele tem que voltar curado, porque se ele não for curado e voltar humilhado, algo me diz que se ele não voltar curado, ele vai mandar te matar. Você tem certeza do que você está falando? Às vezes, irmãos, a gente não dá importância para aquilo que um adolescente fala e um adolescente fala. As pessoas maldosamente até dizem os aborrecentes. Por que é que a gente não começa a mudar isso? Por que é que a gente não começa a declarar vitória na vida dos nossos adolescentes? Por que que nós não passamos a declarar que as meninas vão ser grandes mulheres, grandes esposas, e os maridos grandes homens e grandes maridos, e os filhos? Por que que a gente tem que acompanhar a multidão? Um fala que o adolescente é um aborrecente e a gente acredita e entra nessa. Por que que nós não declaramos nesta manhã que os nossos adolescentes são muito abençoados diante de Deus? Porque eu só quero te lembrar que eu e vocês já fomos adolescentes um dia. Aqui nós temos um adolescente, irmãos, que colocou o pescoço dela a prêmio. Eu acredito. Quando eu saí da minha terra, os meus pais falaram do profeta que está lá em Samaria. Deus é na vida dele, mande o seu marido lá e ele vai ser curado. Eu coloco o meu pescoço a prêmio. Sabe qual é o nome disso, irmão? É convicção. Se você tiver convicção nesta manhã que Deus está no seu barco, o seu barco nunca vai afundar. Se você acreditar que a porta que Deus vai abrir, ninguém pode fechar, isto é convicção, é você acreditar que Deus está cuidando de você e da sua família, e você pode declarar: vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não está distraído. Não está. Então o rei da Síria, o Ben-Hadad, preparou uma carta. A autoridade. A autoridade tem que falar com outra autoridade. Vamos mandar lá para o rei de Israel, que era o Jorão. E a carta dizia: estou te mandando o meu servo que está doente. Então logo essa carta chega a ti, eu gostaria que o Senhor declarasse a cura dele. Diga assim comigo, igreja: pediu a coisa certa para a pessoa errada.
Tem pessoa, meu irmão, que fala a coisa certa na hora certa, mas tem pessoa que fala a coisa certa em hora errada. Nós temos aqui, irmãos, o rei ficou uma fera, uma fúria. Deve ter batido na mesa, deve ter xingado. Perdeu a cabeça. Diante de uma pessoa que estava doente, queria ser restaurado. Você vê no texto em algum momento, ele dizendo assim educadamente: mas general, fico feliz que o seu rei tenha mandado você a mim, mas eu não posso curar, eu não posso te curar. Mas eu conheço alguém aqui no meu país que pode te curar, que é o profeta Eliseu. Ele falou isso? Não falou? Mas ficou zangado. E o general se sentiu humilhado, porque não foi tratado dignamente. Mas em todo lugar, meu irmão, você presta atenção que a menina coloca o pescoço a prêmio. E a primeira pessoa que o general vai falar é o rei. Você está entendendo que o diabo aqui, meu irmão, tentou agir para ofuscar, para atrapalhar o plano de Deus? Que aqui, meu irmão, se enxerga a vida do diabo aqui, lá, querendo atrapalhar, porque a menina colocou as cartas na mesa. Vai, que eu acredito que o seu marido vai voltar curado. Porque ela não só conhecia o profeta de Israel, mas ela conhecia o Deus do profeta de Israel. E se você conhece o Deus do profeta de Israel, você conhece Deus, e Ele também conhece você. Deus sabe tudo sobre você. Mas às vezes, irmãos, nós não achamos isso. Parece que Jesus está dormindo. Esse problema só chegou na minha vida porque Deus se distraiu. Eu estou vivendo essa situação porque Deus não deu importância. O Senhor sabe que eu estou desempregado, mas não faz nada a respeito. Ai, meu Deus! Quando você vai entender que Deus tem o controle total da sua vida, que as coisas vão acontecer na sua vida na hora que Ele quiser, na hora que Ele desejar, mas o mais importante, Ele vai fazer. Porque quando nós pensamos dessa maneira, nós vamos falar em verdades. E o rei ficou zangado. Mas quando Deus quer agir, meu irmão, você não se preocupa não, que não é um demôniozinho do inferno que vai atrapalhar Deus de abençoar a sua vida, mas não vai mesmo. Sai alguém correndo lá do palácio, meu irmão, e vai até o profeta Eliseu, profeta de Deus. O mundo está desabando. Eu estava lá no palácio, chegou um tal de general Naamã, nome esquisito, que veio lá da Síria. O homem está doente. E o rei leu a carta lá, que tinha que curar o homem. E o rei ficou louco da vida, xingou todo mundo, gritou, esperneou. Eu vim correndo para te comunicar o que está acontecendo lá no palácio. Aí o profeta Eliseu chama o rapaz: então volta correndo lá. Olha para o rei Jorão e pergunta: por que você rasgou as suas vestes? O profeta Eliseu mandou perguntar: por que você rasgou as suas vestes? Manda esse homem falar comigo, e ele vai saber que há Deus em Israel, e que há profeta em Israel. Manda a comitiva. E a comitiva chega na casa do profeta. E para na frente da casa do profeta.
E aqui nessa parte, eu quero que você preste atenção. Porque muitos de nós agimos como o general Naamã. Porque o auxiliar do profeta, o Geazi, diz: profeta, o homem está aí na frente com uma comitiva. Veio falar com o senhor. Aí o profeta chama o auxiliar, diz: vai lá e fala para ele. O Rio Jordão está lá na frente, que ele tem que mergulhar 7 vezes e ele vai ser curado. Presta atenção, meu irmão. No comportamento do general do exército da Síria. Naamã ficou muito indignado. E disse: presta atenção, irmãos. A igreja está prestando atenção? Então presta atenção que isso aqui é o cerne da mensagem. Naamã disse: eu pensava que o profeta certamente sairia, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Vocês estão percebendo? Que Naamã já tinha pensado como iria acontecer. Eu sou uma autoridade. Eu represento um país. Eu já ganhei muitas batalhas. Eu me considero um homem importante. Eu imaginei que quando eu chegasse perto dele, ele viria, se colocaria em pé, oraria ao seu Deus, colocaria a mão sobre a minha lepra e eu seria curado. Aí você vai perguntar: onde eu entro nessa história? Se é que eu entro nessa história. Porque tem pessoa, meu irmão, que tem que ser tudo do jeito dela. A pessoa, ela não aceita de outra maneira, tem que ser do jeito dela. Nós temos aqui o general. Essa palavra, irmão, é para quem está em casa, não é para você que veio na igreja hoje. O general, meu irmão, achou que tinha que ser do jeito dele. E tem pessoa, meu irmão, que tudo tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, não tem acordo. Você está na igreja hoje ouvindo essa palavra, e eu já comecei dizendo que a palavra de Deus vem para repreender. Se Deus está nos repreendendo, é porque Ele quer trazer mudança para a nossa vida. Se Deus está dizendo que não quer dizer que do seu jeito nunca vai funcionar. Não, tem coisa que do seu jeito vai funcionar. Mas tem coisa que não vai funcionar. Então aquela história. O rei falou a coisa certa para a pessoa errada. Aprenda a ceder. Porque quando nós endurecemos o coração, nós fechamos a porta para o entendimento. Tem situação, meu irmão, que nós vivemos e que causa uma tempestade, que depois, quando a tempestade passa, que nós olhamos para trás, a gente diz assim: não precisava. Você se desgastou, você gritou, você ofendeu, você foi uma pessoa grossa, e você acabou descobrindo, não adiantou nada.
porque simplesmente nós não acreditamos que Deus age na nossa casa, e age na nossa família, e age na nossa vida. É por isso que nós nos comportamos de determinadas maneiras. Tem coisa que não precisa. Você só tem que descobrir isso hoje. E se você descobrir isso hoje, eu tenho certeza, irmãos, eu coloco o meu pescoço a prêmio. Você vai viver os melhores anos da sua vida. Se você buscar o caminho da paz, meu irmão, você vai ficar bem, sua casa vai ficar bem, sua família vai ficar bem. Só tem que aprender a ceder na hora que for preciso. Mas vamos voltar ao nosso general Naamã, né? Ficou zangado, ficou irado, e usou a seguinte expressão: eu me banhar no Rio Jordão? Lá no meu país existem os rios Abana e Farfar, que são muito melhores que o Rio Jordão. Eu não poderia me lavar lá e ser curado? Eita, meu Deus do céu! Como diz o caipira, como nós é cabeça dura. Não, agora o caipira fala certo também, quando nós somos cabeças duras, né? Olha, por que ele não se lavou lá então no Abana e Farfar? Ele está dizendo que é a mesma coisa. Os rios são melhores. A gente acha, meu irmão, que tudo tem que vir fácil. Não precisa orar, não precisa fazer nada. Deus faz tudo. E nós já nascemos quando criança lá, na escola, em casa, nós já nascemos, nós estamos deitados em berço esplêndido, né? E a gente acha que vai ficar deitado no berço esplêndido a vida inteira. Ou você desce do berço, ou Deus vai te derrubar, meu irmão. Mas não vai ter coisa fácil, não. Ou você pula do berço, ou Ele te derruba. E glória a Deus. Pois é, meu irmão. Aí vai entrar a outra pessoa que nós vamos aprender com essa pessoa, que é o empregado. Você não imagina, esse empregado falar com o general, você acha que é a coisa mais simples do mundo. Não é. O empregado, meu irmão, ele só falava quando era solicitado. E se ele falasse antes da hora, nem queira imaginar o que poderia acontecer. Mas quando o rapaz lá do lado percebeu a indignação do general, ele falou assim: mas meu pai, ele te pediu uma coisa tão simples. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, o senhor não faria para ser curado? Ele te pediu uma coisa tão simples. Às vezes, meu irmão, o Senhor pede uma coisa para nós tão simples que a gente se atrapalha na simplicidade. O rapaz, meu irmão, arriscou a vida dele para chamar a atenção de um marmanjo que estava doente, que precisava ser curado, mas era arrogante demais, era orgulhoso demais. A outra coisa que eu aprendo nesta manhã: o seu orgulho não vai te adiantar nada. Você vai levá-lo para a sepultura junto com você. A sua arrogância não vai adiantar nada, ela vai com você para a sepultura, a não ser que você coloque em prática hoje uma palavra tão simples que o Espírito Santo está mandando para todos nós. Esse Deus é maravilhoso.
Ele pede coisas tão simples, mas nós só acreditamos que é Deus quando nós complicamos. Para de complicar. Seja uma pessoa simples. A gente acha que o orgulhoso é só quem tem dinheiro, quem é rico. Tem orgulhoso, meu irmão, que não tem aonde cair morto. Tem pessoa que foi treinada para ser orgulhosa. Você descobre uma pessoa orgulhosa na hora que ela está precisando de alguma coisa. Porque o orgulhoso, meu irmão, ele morre, mas não dá o braço a torcer. Eu morro de fome, mas eu não peço ajuda. Mas é desse jeito, é. Mas meu filho, você está com o pé na cova? Peço não. Não peço não. O orgulhoso não pede. Mas como Deus é misericordioso, tem sempre alguém do lado do orgulhoso que vai fazer o papel dele. Diga assim, glória a Deus. Mas o nosso general lá, ele se acostumou com a grandeza, né? E achou que tinha que ser do jeito dele. Eu só vou te dar um comunicado. Esse tempo, meu irmão, era tempo de chuva. O rio Jordão estava sujo. Só que lá na Síria, os rios Abana e Farfar, 2 rios maravilhosos, as águas eram limpas, transparentes. Mas Deus queria curá-lo na água suja. E não vai dar um mergulho só não, você vai ter que dar 7 mergulhos na água suja. E aí você vai ser curado. E agora, hein? Volta para casa e vai se banhar nos rios Abana e Farfar? Ou vai mergulhar no rio de água suja, onde estava a cura dele? O general resolveu baixar as armas. Tudo bem que esse profeta arrogante nem veio falar comigo, mas eu vou lá. Eu vou mergulhar nesse rio. Lepra era uma doença incurável. Mas quando ele mergulhou, meu irmão, no 7º mergulho, a carne dele foi purificada. Ele foi curado. O Senhor está te curando nessa manhã. O general volta com a sua comitiva e vai falar com o profeta. Esse seu Deus é maravilhoso e extraordinário. Eu vou voltar para o meu país, eu quero levar um pouco de terra de Israel, e quando eu ficar ao lado do meu Senhor para servir o Deus dele, eu vou me lembrar do Deus de Israel. Maravilhoso, irmãos. Profeta, eu estou tão agradecido que eu trouxe uns presentes para você. Você lembra do presente, meu irmão? 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Fiz o cálculo, mais ou menos, eu acho que é mais, 1.300.000 reais. Não resolveria todos os seus problemas, essa grana toda? Vixe, ainda sobraria para ajudar muita gente. O profeta olhou para ele, não foi eu que te curei. Quem te curou foi o meu Deus. Eu não aceito nada. Pode levar de volta tudo que o Senhor trouxe. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque hoje, meu irmão, ninguém espera você oferecer a grana. Eles já pedem. Você tem que trazer. Você quer ser curado? Então você traz aí, 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro. Aí traz umas mudinhas de roupa também, que eu gosto de roupa nova. Meu irmão, Deus não cobra nada.
Ele te abençoa gratuitamente. Você fica feliz com esse Deus? Fica? Eita, Deus maravilhoso! Agora você quer ver um estraga-prazer? Quer ver um pisão? Quer ver a pessoa, meu irmão, que estraga tudo que Deus fez? O nosso general está voltando para o seu país com as 10.000 peças de prata, 6.000 ciclos de ouro. O auxiliar do profeta, chamado Geazi, deu uma disfarçada e saiu correndo atrás da comitiva do Naamã. O Naamã, quando olhou, o reconheceu. E o Geazi falou: general, o profeta se enganou. Ele falou que você pode dar alguma coisa, que ele vai dar para alguém. Ele ainda usa a expressão: tão certo vive o Senhor. Às vezes nós fazemos muita coisa em nome de Deus, né, meu irmão? Mas que Deus não autorizou. Olha, meu irmão, ele queria alguma coisa, então o general deu alguma coisa para o auxiliar. Porque tem pessoa que não resiste ao dinheiro, hein? Tem pessoa, meu irmão, que quando ela morrer, vai fazer um caixãozinho para colocar o dinheirinho que sobrar lá, para ir para o caixão junto com ela, se sobrar alguma coisa. E se sobrar, os que ficarem vivos vai gastar essa grana toda. Pega e vai embora como se nada tivesse acontecido. O auxiliar chega na casa do profeta. Meu irmão, não tem jeito. Quando a pessoa pisa na bola, meu irmão, pode tentar esconder. Ela vai mudar o semblante, vai mudar a maneira de falar. Que o Senhor nos ajude e nos proteja de todo mal. Onde você esteve, Geazi? É desse jeito que o profeta está falando. Aqui, ó. Onde você esteve? Vai falar assim: olha só, então entrou e se colocou diante do profeta. De onde você vem, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a lugar nenhum. Ô bichinho cara de pau, né, gente? O mentiroso é cara de pau. Mas, meu irmão, diga a verdade. Quem fala a verdade anda com a cabeça erguida. Não tem do que se envergonhar. E não fica perguntando: quando é que vão me pegar? Teu servo não foi a lugar nenhum. Não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou do seu carro a te encontrar? Era isto a ocasião para você tomar prata, vestes? Era ocasião? Precisava isso? A lepra de Naamã vai passar para você e para a sua descendência. Então Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, branco como a neve. Não vai usufruir o que pegou indevidamente. O seu dinheiro tem que ser um dinheiro abençoado. Você não vai precisar, meu irmão, ficar jogando em loteria para tentar a sorte, não. Isso é jogar dinheiro fora. Deus não precisa da sua ajuda para te abençoar. Deus não precisa da sua ajuda para te prosperar. Deus não precisa da sua ajuda para te dar saúde. Deus não precisa da sua ajuda para transformar o seu lar num lar bom para se viver, maravilhoso para se viver. Deus não precisa de nada de você, mas Ele pode dar tudo o que você precisa, porque Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, meu irmão?
Nós cremos que a Tua palavra é verdadeira. E cremos que a palavra que sai da boca de Deus não retorna vazia. E nós cremos que Deus tem todo o poder. O Senhor tem poder para curar essa pessoa enferma. Esteja ela aqui na igreja, em casa ou no hospital. Nós cremos que Deus tem o poder de abrir a porta do emprego. Nós cremos que Deus tem o poder de restaurar uma família e um casamento. Nós cremos que a palavra que sai da boca de Deus não pode retornar vazia. Olha para essa pessoa que está aqui na igreja, meu Deus. Olha para essa pessoa que está na sua casa, participando dessa reunião. Olha essa pessoa que está no hospital, meu Deus, dependendo de médicos, enfermeiros e auxiliares. Dessa pessoa que só pensa em voltar para casa, porque ela pensa: Deus não me fez para viver no hospital. Então vai naquele hospital, fala para aquela pessoa: chegou a hora de você voltar para casa. Espírito Santo, nós vamos levar para casa a bênção que nós viemos buscar. Que eu sei que o meu Deus está agindo. E com essa fé e essa confiança, eu declaro: sejam curados e abençoados, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Se aplaude o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.